Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós estamos aqui para falar sobre a primeira edição do quadrinho de Alien da Marvel, que foi lançado no dia 24 de março e chegou trazendo para esse universo uma história totalmente nova, com novos personagens, cenários e até mesmo xenomorfos. Então roda a vinheta porque agora nós vamos comentar a nova fase de Alien nos quadrinhos. Como já era de se imaginar, essa primeira edição de Alien teve um caráter mais introdutório. Ela apresentou alguns dos protagonistas, alguns dos lados que nós vamos ter nessa história e teve também algumas coisas assim bastante intrigantes que eu já vou comentar. Ao que tudo indica, um dos grandes focos desse quadrinho vai ser a Weyland-Yutani. E isso é bem interessante. Nos filmes anteriores, a Weyland-Yutani já existia como uma vilã, só que ela sempre ficou ali como um pano de fundo. Nós vimos colônias dela, representantes, tivemos um pouco da origem dela ali nas prequels, mas a Weyland-Yutani em si nunca tinha sido muito explorada nesses filmes. E agora, aparentemente, nós vamos ter uma perspectiva mais interna dessa corporação, das pessoas que trabalham nela, dos experimentos que são realizados. E o protagonista dessa história, o Gabriel Cruz, é justamente uma dessas pessoas. A história começa no ano 2200, na Estação Epsilon, com o Gabriel em uma sessão de terapia conversando com o sintético Bishop sobre um pesadelo recorrente que ele tinha. Interessante que a franquia tem caminhado muito para os anos 2200, né? O jogo Aliens Fireteam também vai se passar em 2200, que é ali cerca de 20 anos depois do Aliens o Resgate e do Alien 3. E esse pesadelo dele começa dentro de uma cápsula de hipersono, onde alguém escreveu com sangue uma coisa tipo Alien aqui dentro, certamente indicando que existe ali dentro uma pessoa impregnada com um chestbuster, e depois ele vê uma série de eventos envolvendo ele mais um grupo de fuzileiros dentro de um ninho de xenomorfos. Só que ele ainda não consegue se lembrar de tudo, esses eventos vão voltando aos poucos na mente dele. Logo no início da edição já é mostrado um pouco desse ninho e, além dos drones e facehuggers, existem também algumas criaturas um pouco curiosas. Uma delas é a Hammerpid, igual aquela que aparece lá em LV-223 no Prometheus. Provavelmente, então, depois dos eventos de Prometheus, em algum momento foi enviada uma nave para LV-223 que conseguiu coletar esses espécimes, porque, como nós sabemos, a Hammerpid é resultado do contato do patógeno criado pelos engenheiros com uma serpente originada lá de LV-223. E além da Hammerpid, uma outra coisa que chama muita atenção é um tipo de mulher xenomorfo que tem nesse ninho. Ela parece com a Sil do A Experiência, que inclusive também é uma criação do Giger, só que com uma coisa na cabeça que parece um capacete com os chifres. Isso não parece ser parte do corpo dela, né? Essa personagem é bem sinistra e, assim, não ficou claro se ela é um tipo novo de rainha que existe naquele ninho ou se ela é também resultado de algum experimento. Mas ela tem controle sobre os aliens e é a grande comandante desse ninho que aparece de forma recorrente nos sonhos do Gabriel. Segundo ele, essa mulher é a coisa mais próxima do mal verdadeiro que existe e ela estava procurando por ele. E ao mesmo tempo ele também sabia que existia uma parte dele que queria ser encontrada. Pois é. Encerrada a terapia, então, ele se despede do Bishop e fala que vai sentir falta do sintético. Isso porque ele estava se aposentando naquele momento e ia finalmente deixar a estação para voltar para a Terra. E uma coisa muito importante desse momento é que o Bishop fala para o Gabriel que ele poderia pedir para transferirem os arquivos dele para outro androide Bishop na Terra, porque assim eles poderiam continuar com as sessões e descobrir quem era aquela mulher que aparecia nos sonhos. E então o quadrinho segue para a cerimônia de despedida, que é onde nós conhecemos um pouco do que foi o Gabriel Cruz para Weyland e a contribuição dele para a empresa.
Ele foi um chefe de segurança da estação Epsilon da Weyland-Yutani durante muitos anos e ele dedicou a vida dele completamente a isso, deixando de lado, inclusive, a sua família. E agora, ao voltar para a Terra, ele ia tentar se reconectar com o filho, porque nesse tempo todo que ele passou dedicado a Weyland, eles acabaram se afastando. E outro detalhe muito importante é que o Gabriel realmente acreditava que a Weyland-Yutani era uma empresa de natureza boa e que estava trabalhando para salvar a humanidade. Para ele, toda aquela reputação ruim da corporação não se passava de pura teoria da conspiração. Então, a história segue para a Terra, mais especificamente para as Américas Unidas. No futuro de Alien, o planeta passou por muitas mudanças políticas, e as Américas Unidas são uma nova federação que surgiu através da junção entre as Américas do Norte, Central e do Sul. Virou tudo um grande bloco socioeconômico, mas os Estados Unidos foram os que assumiram o comando dessa federação. É até por isso que os fuzileiros coloniais, que são ali a maior força militar desses tempos, são chamados de fuzileiros coloniais dos Estados Unidos. Na verdade, eles pertencem às Américas Unidas. Mas enfim, retornando aqui para HQ, quando o Gabriel volta para a Terra, ele chama o filho dele, que é o Danny, para jantar com ele, tomar uma cerveja. E o Danny aceita o convite, só que ele tinha segundas intenções. Durante todos esses anos, ele alimentou um ódio muito grande pela corporação, assim como um ressentimento muito grande pelo pai ter deixado a família totalmente de lado para se dedicar a Weyland. Então agora ele era membro de um movimento contra a corporação e estava ali na casa do pai naquela noite para roubar dados. Quando ele chega lá, eles começam a conversar, só que não demora para a conversa ficar bastante desconfortável. Principalmente quando o Gabriel faz uma confusão entre o Danny e o Lucas, que é o outro filho dele que tinha morrido. Na hora, o Gabriel tenta se explicar, fala que quando o Lucas morreu, ele estava em uma missão extremamente problemática, mas o Danny não quis saber. Ele desvia o assunto, fala que precisa ir no banheiro, só que no caminho ele passa no quarto para pegar o cartão com os dados. Logo depois disso, ele dá uma desculpa, fala que precisa ir embora, e isso deixa o Gabriel extremamente irritado. Eles começam a discutir super feio, e no meio dessa discussão, o Danny pergunta se ele nega que a Weyland queria destruir o mundo. E o Gabriel acha isso extremamente ofensivo, porque ele aparentemente é apaixonado pela Weyland-Yutani. Então ele fala: não acredito que você é um daqueles loucos anticorporativos, pró-Américas Unidas. Ou seja, já fica aí uma dica também de que nós teremos a Weyland-Yutani com problemas com as Américas Unidas. E ainda nessa discussão, o Danny rebate a ofensa do pai. Ele fala assim: mas você não se lembra do que a Weyland-Yutani fez com o Lucas, seu próprio filho? E, cara, isso mexe pra caraca com o Gabriel. Ele fala que faria de tudo pra ter o filho de volta, e que, já que ele não podia ter o Lucas de novo, ele queria pelo menos poder trazer o Danny de volta. Mas as coisas definitivamente não vão ser nada fáceis nessa relação. Depois, em mais uma sessão de terapia na Terra, o Gabriel recorda mais do seu passado. Ele foi membro de um grupo de fuzileiros coloniais e nos seus sonhos ele tinha visões desse grupo aprisionado em um ninho de aliens. Mas aí ficam algumas perguntas, né? Como e por que ele sobreviveu? E tem também uma criatura com cascos andando ali pelo ninho. Será um novo tipo de xenomorfo? Será aquela mulher alienígena que aparece lá no início? Enfim, esse é um segredo que com certeza vai ser revelado ao longo das edições. E nessa sessão ele fala sobre como todos ali eram muito amigos, que aquela era a melhor equipe que ele já trabalhou e que até mesmo o Android Bishop que foi enviado era muito querido por todos. E esse sintético podia ser a chave para ele saber o que realmente aconteceu naquele dia. Só que logo depois da fatídica missão, esse Bishop teve os seus bancos de memória destruídos.
Ou seja, o Gabriel não tinha mais como saber o que tinha acontecido naquele dia. E para piorar as coisas, ele estava muito doente, estava com os dias de vida contados e não conseguia se acertar mais com o filho para contar um pouco do que ele tinha presenciado. Como diz o Bishop, as coisas que ele tinha visto na escuridão. Então, no mês seguinte, uma nave desconhecida desembarca lá na estação Epsilon e os funcionários da vigia, acreditando ser um drone de manutenção, ficam tranquilos. Mas o que eles não imaginavam é que nessa nave estava, na verdade, o Danny com os seus companheiros, que invadem a estação e matam todo mundo que encontram pelo caminho. Graças aos dados que o Danny conseguiu na casa do pai dele naquele dia, eles puderam organizar esse ataque e o plano era tirar fotos e destruir a estação que supostamente abrigava programas de guerra cibernética ilegais. Só que no lugar de servidores, eles encontram algo muito pior: um laboratório cheio de criaturas deformadas. A corporação se aproveitou de que ali não tinha supervisão do governo e começou a usar a instalação para fabricação de armas biológicas. Apesar do grupo ter conseguido roubar umas pulseiras que deram a eles acesso a todas as portas daquela estação, dentro desse laboratório eles encontram uma porta escrito Alpha que eles não conseguem abrir. E assim, o Alpha não é revelado ainda nessa edição, mas já foi falado em entrevistas que vai ser um tipo totalmente novo de xenomorfo que nós vamos ter nessa história. E ele promete ser, assim, uma coisa bastante sinistra. Quando eles estão lá tentando abrir a porta, 2 funcionários do laboratório aparecem e eles ficam super assustados. Então, uma das cientistas ativa por comando de voz um lockdown de emergência. Por causa disso, eles entram em desespero, atiram nos cientistas. Só que o pior já tinha acontecido. Os alarmes já estavam ligados, eles já estavam presos lá dentro e no meio de toda essa confusão, vidros também são quebrados e as criaturas do laboratório começam a atacar os companheiros do Danny, mais especificamente alguns facehuggers. Então agora ele estava preso naquele laboratório ali com as mesmas criaturas que aparentemente arruinaram a vida do seu pai. E existe nessa história uma dualidade muito interessante entre o Gabriel e o Danny. O Gabriel realmente acredita que a Weyland Yutani é o lado bom dessa história, que ela realmente só quer o bem das pessoas, certamente porque ele não sabe da verdade sobre os experimentos, né? E por outro lado, o Danny e os seus amigos também se declaram como os caras bons. Quando eles vão atacar o laboratório, eles até falam que os caras bons sempre vencem. Mas será que, seja quem for que está por trás do Danny e dos amigos dele, também não tem os seus segredos? Esses caras têm uma inteligência, eles sabiam exatamente onde estava o cartão lá na casa do Gabriel, então aparentemente tem alguém aí por trás desse grupo, né? Não são só jovens rebeldes contra a corporação. E provavelmente esse vai ser um fator que ao longo da história vai ser responsável ali por criar um novo elo entre o pai e o filho. Bom, e esses foram os eventos da edição 1 de Alien da Marvel. Na próxima parte nós teremos o retorno à estação Epsilon, onde nós certamente vamos saber mais sobre o que aconteceu com o Gabriel antes da sua aposentadoria. Se você é um fã de Alien e outras franquias da ficção científica, não deixe de se inscrever aqui no canal para saber sempre que tiver novidade e confira também a nossa playlist de Alien para saber mais sobre esse universo. Muito obrigada a todos que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo!